Olá, sejam bem-vindos à aula 3, vamos falar de imediatismo no empreendedorismo. Bom, pessoal, assim, ó, não tem problema em ganhar dinheiro rápido. A questão é, se ganhar dinheiro rápido vai te ajudar a ganhar dinheiro a longo prazo também. Se as estruturas e as tuas vendas, a sua forma de agir hoje, para ganhar esse dinheiro rápido, vão também te ajudar a continuar com a empresa, a trabalhar mais, a trabalhar melhor e a se planejar melhor e pegar um pouco desse dinheiro e reinvestir no negócio. Um pouco não, bastante. Entende? A questão do imediatismo, ela foi essa verificação, essa conclusão, essa necessidade do imediatismo e que as pessoas começaram a falar que atrapalhava o mundo dos negócios, ela começou a ser estudada em SAs, tá? Quando os acionistas dessas empresas de capital aberto, eles exigiam ganhos trimestrais mais expressivos e os gestores tentavam, alegavam que toda a estratégia deles, toda a necessidade da empresa era de um planejamento a longo prazo. Então, empresas de capital aberto que sofrem a pressão dos acionistas, por um lado, para ganhos trimestrais excessivos, né? E, de outro lado, os gestores tentando manter essas empresas a longo prazo. E esses planejamentos a longo prazo, eles raramente trazem altos rendimentos a curto prazo. Então, os acionistas, eles precisavam, né, eles teriam que ter uma visão de longo prazo também, mas não, eles querem, né, o ganho, o retorno do capital investido num curto prazo, que é de 3 meses nessas SAs. Então, esse imediatismo, ele começou a ser estudado, analisado nessas grandes empresas, né, ser mostrado que esse imediatismo, essa necessidade dos acionistas de ganhar dinheiro, altos valores mais expressivos, trimestralmente, prejudicava, né, o planejamento dos gestores, dos líderes, né, de longo prazo. E nesse contraponto aí, né, sempre aquela questão, é prejudicial, né? Então, esse sacrifício desses planejamentos de longo prazo em detrimento, né, para contribuir para esse ganho imediato trimestral, ele foi também sendo verificado, né? E aí a gente começa a analisar, a gente começa a estudar nas micro e pequenas empresas também. Mas não por uma pressão de acionistas que não estão envolvidos na operação, que não estão envolvidos no negócio, que não estão trabalhando dentro da empresa, que não estão preocupados com os funcionários que querem só lucro imediato. Nas micro e pequenas empresas, essa pressão, esse imediatismo, ele vem do próprio gestor que está ali, trabalhando dentro da empresa, que teria que ser a pessoa mais preocupada, mais engajada em ter um rendimento a longo prazo, de ter um planejamento a longo prazo. Então, a lógica que foi construída e que foi verificada é de que as empresas, né, a lógica que a gente traz, é que as empresas, para se manterem no mercado no longo prazo, né, para manter o seu funcionamento, né, construir um legado por décadas, é necessário um planejamento e uma construção de valor de longo prazo. Por outro lado, né, os motivos que levam o empresário brasileiro a empreender é para ganhar dinheiro a curto prazo. E é essa briga de braço, essa queda de braços aí que a gente precisa verificar dentro das empresas. Então, na nossa visão de assessores jurídicos, de advogados, dentro dessas micro e pequenas estruturas negociais, dentro dessas empresas, nós precisamos conciliar, tá? Nós precisamos conectar as coisas, tá? Não é porque nós vamos participar do planejamento a longo prazo que nós vamos criar estruturas para se propagarem pelo tempo, que nós vamos trabalhar com redução de riscos, que nós vamos trabalhar com a legalização e a segurança jurídica desse negócio, que nós temos que ignorar por completo que a empresa precisa ter um rendimento a curto prazo também, tá? Que ela precisa gerar caixa, que ela precisa levantar recursos a curto prazo também.
Então, quando nós vamos estruturar um negócio, nós precisamos nos preocupar com 3 fases, com 3 momentos da empresa. O agora, o daqui a pouco e o de longo prazo, né? Então, o que nós podemos fazer agora para levantar caixa que não prejudique o nosso planejamento a médio prazo, que vai nos levar a atingir os objetivos de longo prazo, tá? Então, o imediatismo, o imediatismo prejudicial do negócio é aquele quando as atitudes que o empresário está tomando hoje vão prejudicar a empresa no longo prazo. Ou as atitudes que ele está tomando hoje vão impedir que os planos de médio prazo sejam executados. Então, por exemplo, agora o empresário resolve que ele não vai pagar os tributos porque está no meio de uma pandemia e ele não vai pagar o aluguel porque não pode ter um despejo. No médio prazo, isso vai dar problema, porque não é porque não vai ter um despejo que não tem uma execução. E não é porque ele não vai pagar o imposto agora que ele não vai ter multa depois. Não é porque ele vai usar alguns benefícios do governo agora que ele, por exemplo, empréstimos que foram facilitados para micro e pequenos empreendedores, que ele não vai ter que pagar esse empréstimo depois. Então, será que imediatamente não seria melhor tomar um outro caminho, uma outra solução que não seja aquela que vai gerar um prejuízo no médio prazo? Tá? Então, o imediatismo prejudicial ao negócio, ele é traduzido pelo comportamento ansioso do empresário, capaz de gerar desconexão entre as ações de curto prazo e os objetivos de longo prazo. Ou seja, são ações não planejadas ou pouco planejadas que aproveitam um momento e não geram conhecimento ou quaisquer outros benefícios aos negócios para longo prazo. Ou seja, eu estou tomando uma atitude sem pensar para gerar um alto rendimento agora, porque eu preciso de dinheiro, mas essa atitude ela não está trazendo nenhum conhecimento para o meu negócio, não está me trazendo nenhum tipo de experiência nova que possa ser engajada no negócio, né? E que vai contribuir para o longo prazo. Tá? Por exemplo, uma empresa que faz entregas, tá? Então, com a pandemia, houve um alto crescimento, né, da demanda desse tipo de serviço. E por isso, o empresário, ele começa na ânsia de aproveitar o momento, ele começa a criar contas para o longo prazo, para o médio prazo, digamos assim. Começa a investir em mais veículos, começa a investir em contratação de mais funcionários, começa a investir em mais estrutura, e aí o dinheiro realmente está entrando. Só que isso vai se sustentar no longo prazo? Pode ser que ele esteja exagerando, pode ser que o ideal para aquele negócio seja um meio termo de investimento. Vamos investir à medida que o dinheiro entrar. Aí o que ele faz? Ele faz um empréstimo que ele vai pagar por 5 anos, porque aquele dinheiro que está entrando, ele está pegando para ele. Ele está tendo como lucro. Isso é uma coisa muito comum que algumas empresas fazem. Está aproveitando um momento de mercado, vai entrar bastante dinheiro, mas ele faz um empréstimo, ou seja, ele adquire um passivo para a empresa e toda a lucratividade que ele está tendo com aquele momento do mercado, em vez de ele guardar, criar uma reserva, abater do saldo devedor, abater do principal lá do empréstimo, ou fazer algum outro tipo de manobra, ele pega como lucro para os sócios da empresa. Existe muito disso. E aí, essa questão da logística hoje, da entrega, que foi vista, né? Muitas empresas fazendo isso, então ela está aproveitando o momento, está tendo uma alta lucratividade, mas acabou gerando um passivo para o médio prazo. Então, são essas coisas que a gente tem que evitar. Por quê? Porque ele quer dinheiro agora. Ele está vendo todo mundo passando mal, mas ele está tendo muita entrada de dinheiro, mas ele está tendo que investir também para aproveitar o momento. Aproveitar alguns momentos do mercado não significa também ter uma lucratividade imediata. Ele precisa investir para aproveitar aquele momento. E aí ele fica só focando em ter o lucro. Não, mas se eu preciso comprar
mais 10 veículos aí para fazer essas entregas, eu vou financiar isso. Num primeiro momento, então, não seria melhor financiar 3 veículos para gerar rendimento para adquirir os outros e daí né, aproveitar mês a mês aí esse momento e não gerar um passivo para o longo prazo, que no longo prazo essa demanda não vai se sustentar. E isso em vários setores acontece, tá? Em vários setores específicos acontece. Compra de caminhões, na logística acontece muito isso também, tá? Então, quando a gente fala desse imediatismo, a gente tem que pensar assim, bom, estamos tendo uma oportunidade, podemos ganhar um alto lucro numa determinada operação, mas essa operação ela tem que trazer, no mínimo, conhecimento. No mínimo, agregar um conhecimento, agregar uma visibilidade para a marca, aproveitar um momento para divulgar melhor o produto ou o serviço. Porque essa pressa em aproveitar esse lucro imediato, ela acaba levando a empresa à falência entre 1 a 3 anos. Isso é estatístico, tá, gente? Então, as empresas, elas não sabem pegar essa alta lucratividade que às vezes elas têm num curto prazo para reinvestir na empresa ou entender que para ter esse alto faturamento, ela vai precisar pegar parte daquilo que ela acha que está sendo lucro para reinvestir no negócio para poder se manter nesse nível, né, de faturamento e daí ter um lucro depois, né? Então, ela é uma das maiores causas, né, de fechamento de empresas com entre 1 e 3 anos de funcionamento. E outra questão que meio que pressiona, digamos assim, o empresário a ter uma lucratividade alta, né, imediatamente alta, é o descontrole pessoal. E quando a gente trabalha com essas verdades, essas realidades nas empresas, a gente vê assim que geralmente o funcionário é o grande culpado pela empresa estar com problemas, tá? Porque se a gente olhar de todas as contas, realmente a folha de pagamentos é uma das mais altas, tá? Se não a mais alta sempre. Então, ele é o grande culpado. Não, porque o funcionário dá muito gasto, funcionário porque eu tenho que pagar, porque não sei o quê. Mas aí, quando a gente vai ver sobre o estilo de vida daquele empresário, de como ele está conduzindo as suas contas pessoais de uma forma completamente descontrolada e tirando dinheiro a todo momento de dentro da empresa, o que acontece? Ele não vê o quanto ele está faturando. Ele não vê o quanto ele está lucrando. Porque o dinheiro entra de um lado e já está saindo do outro. A conta acabou de entrar um valor alto expressivo na conta, sendo que 80% daquilo ali tem que ser reservado para pagamento de insumos, para pagamento de impostos, né? Ele já pega metade daquele valor e traz para dentro da sua esfera pessoal como lucro. Por quê? Porque ele não sabe quanto que ele tem que reservar. Né? Daí, imediatamente, ele precisa. Então, existe um descontrole na vida pessoal dele que pressiona ele para uma retirada imediata de lucros, não faz um planejamento para ver o quanto ele tem que reinvestir, e aí ele põe a culpa em quem não tem uma culpa direta naquilo ali. O meu escritório, ele já participou uma vez de uma reestruturação de negócio que o empresário disse que uma das funcionárias, o braço direito dele, estava roubando a empresa. Não, porque só pode estar roubando, porque só pode estar roubando, porque só pode estar roubando, porque o dinheiro eu não vejo dinheiro. E ele tinha uma margem ótima, uma margem muito boa de lucro. E aí nós fomos verificar tudo, nós e o contador, né? Verificar conta, verificar pagamento de conta e tudo mais. E nós não conseguimos achar nenhum desvio de valores por aquela pessoa. O que a gente viu? Exatamente isso que eu narrei aqui para vocês. Que o descontrole das contas pessoais dele, né, obrigavam ele a fazer retiradas quase que diárias da empresa, ou seja, ele não via o dinheiro parado lá dentro para fazer os pagamentos e retirar o lucro, ele não sabia quanto que ele retirava. Porque ele estava construindo uma casa, porque ele estava investindo não sei no quê, porque ele estava pagando o intercâmbio do filho. Então, aquele dinheiro ia, e ele não via a empresa, e a empresa estava indo à falência. Ela tinha uma ótima venda,
eu acredito que ela pudesse ter uma margem de lucro boa se ela não tivesse pagando cheque especial da empresa, né? Mas aquele completo descontrole ali começaram, inclusive, a fazer o empresário concluir que tinha alguém roubando dinheiro. E quem estava roubando o dinheiro da empresa era ele mesmo, pagando as contas pessoais. Por quê? Porque o descontrole obrigava o imediatismo do lucro. Então, e aí que nós não conseguimos convencê-lo que era isso. Nós fizemos alguns trabalhos e tal, ele não viu muito resultado, porque ele não mudou essas retiradas dele, e a empresa foi à falência. Né? Nós saímos antes disso, nós nem chegamos a fechar uma estruturação completa, a gente começou a fazer algumas coisas e vimos que ele não aceitava isso. Para mim, assim, ó, ele tinha que trazer o filho para casa de volta, parar de comparar a obra da casa dele, né, que era uma mansão enorme, reduzir todos os gastos com cartão de crédito, enfim, porque eu acho que assim, só em cartão de crédito, que era viagem e comer fora todo dia, e sabe, assim, ó, esbaldar mesmo, ele era quase 20 mil reais o negócio, só em cartão de crédito, né? Então, claro que tem empresário que comporta um gasto dele, é lógico, e eu acho que ele poderia chegar nesse nível, não tinha problema. Era só a questão de organizar e, num primeiro momento, retrair. Eu digo que se ele aceitasse uma retração de 6 meses, a empresa dele bombava. Porque daí, com todos esses problemas, com todas essas desconfianças, o clima da empresa, o clima organizacional estava péssimo, os funcionários estavam rendendo menos, as vendas estavam começando a reduzir. Então, tudo poderia melhorar se ele assumisse o próprio erro. E adivinha desse imediatismo naquela necessidade de fazer as retiradas. Então, a gente volta lá na gestão financeira também, mas é aquela necessidade do lucro imediato, né? Ele estava num ótimo setor e aquilo ali foi buscando. Então, esses são os grandes desafios que os empresários enfrentam. Provavelmente vocês sabem de muitos desses, mas eu chamo a atenção de vocês para fazer essa conexão com a nossa assessoria. Não adianta nós desconsiderarmos analisar todos esses pontos. Não adianta a gente fazer o melhor serviço, prestar a melhor assessoria, estudar o direito a fundo, melhorar os nossos serviços, se nós não analisarmos essas questões, não enfrentarmos essas questões, inclusive para nós termos qual é a nossa realidade com aquele cliente, né? Porque se nós não sabemos os motivos, não sabemos esses problemas mais escondidinhos, digamos assim, das empresas, aí nós podemos nos iludir com os clientes, achando que nós podemos fazer um trabalho maravilhoso, sendo que ele não está disposto a mudar. Com essa própria empresa, nesse setor que eu falei agora, a perspectiva da gente trabalhar era maravilhosa com aquela empresa. Inclusive para trazer outros clientes, para a gente levar isso como um cartão de visita. O cara era muito, muito influente. Mas nós não chegamos a nos iludir, mas havia essa possibilidade. Então, não adiantava a gente persistir. Nós íamos cada vez trazer menos resultado para ele, porque nessa ansiedade que ele estava gastando cada vez mais pessoalmente, né? E nós não íamos levar o resultado e íamos ficar ainda como profissionais inabilitados, digamos assim, né? Com um serviço ruim. Então, enfrentar esses desafios junto com o cliente, entender a realidade dele, né? Entender o que motiva ele, para a gente ajustar a comunicação, tentar educá-lo para o empreendedorismo, mostrar que o que a gente quer é que a empresa dele fature muito, que a empresa dele ganha muito dinheiro, porque quanto mais próspera ela for, mais prósperos serão os nossos trabalhos também, né? Mas nós temos que enfrentar isso. Mas chega de falar coisa ruim, chega de falar dos desafios, da parte desanimadora do empreendedorismo, senão daqui a pouco nós vamos acabar desistindo, né, de atuar para a empresa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as causas do sucesso no empreendedorismo. Então, nós vamos tratar do assunto, da positividade. O que leva um empresário a ter sucesso no empreendedorismo? E é aí que nós podemos atuar, né, nessas causas do sucesso, podemos provocá-las e aí termos sucesso junto com os nossos clientes. Então, até a próxima aula para falarmos das causas
do sucesso no empreendedorismo e como que a gente pode ajudar.